Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast oficial do Sustentabilidade Brasil e a gente agora vai falar sobre transição energética. Então preste bastante atenção, um tema muito interessante com convidados muito especiais. O Rodrigo Araújo, que é representante da Vale, não vou falar o seu cargo porque eu não sei de cor, porque é um cargo muito grande, a mesma coisa com o seu Alex Matilha, representante da ArcelorMittal. Tudo bom com vocês? Tudo bem, boa tarde. Aproveitando o evento, tudo tranquilo? Muito bom. Vocês falaram sobre transição energética, né? Qual é a preocupação da Vale hoje, uma empresa gigantesca, uma das maiores empresas que estão aqui no solo capixaba, uma das maiores empresas mineradoras do Brasil e do mundo. Como é que é o pensamento sobre transição energética e novas fontes de energia para tocar esse negócio todo? Então, Edu, primeiro, boa tarde, muito obrigado por a gente bater esse papo. Isso aí. Na verdade, a questão de transição energética, ela vem em resposta à questão das mudanças climáticas, que nós todos temos vivenciado, né? Enchentes, secas. Está batendo na nossa porta. Né? Então, na prática. Antes ficava muito na ideia que poderia acontecer e agora a gente vê que está acontecendo, causando, inclusive, impacto nos negócios, não só da Vale, mas de todos os negócios, das cidades, da nossa vida. Né? E com isso, a Vale ela está numa cadeia produtiva, né, responsável, né, que é a indústria como um todo, ela é responsável por cerca de 20% das emissões globais, né, de gás de efeito estufa, que é o que gera, né, o excesso de gás de efeito estufa gera esse aquecimento global. E a gente, como mineração, a gente está conectado na siderurgia, que é cerca de 8% das emissões globais. Então a Vale ela é fundamental nesse processo, porque a gente produz minérios que a característica desse minério pode reduzir as emissões de gases de efeito estufa nos nossos clientes. Adicionalmente, a Vale também ela possui minérios que a gente chama de transição energética. No caso, o níquel e cobre. Fundamental para a bateria dos veículos elétricos, a questão da eletrificação em geral. Então, essa questão de mudanças climáticas e de transição energética é fundamental, ela é core. A gente não enxerga uma mineração no futuro se for feito de uma forma diferente. É isso que a Vale está protagonizando para liderar esse processo dentro da mineração. E o que começa a ser feito de forma diferente a partir de agora? Então, a gente já tem feito, né, algumas entregas, a gente tem alguns compromissos, né, não só para contribuir com a descarbonização da cadeia, igual eu falei da siderurgia, mas também das nossas operações. A gente já começou, né, a ter uma série de parcerias, pilotos são testes industriais que a gente faz para ver se a determinada tecnologia vai dar resultado ou não vai dar resultado, e as melhorias têm que ser feitas. Tentativa e erro. Tentativa e erro, aprendizado o tempo todo, mas também a gente tem algumas entregas. Né? Recentemente, no final do ano passado, a Vale, uma das metas que a gente tem é de ter 100% de energia elétrica renovável dentro das nossas operações no Brasil. E essa meta seria até 2025. E a gente cumpriu essa meta já está cumprida em essa 2023. Meta? Então, adiantamos 2 anos. Temos agora o desafio globalmente também de ser uma empresa com 100% de energia renovável, energia elétrica renovável. Para pensar de forma sustentável, tem que ter inovação, que é a sua área na ArcelorMittal, não é isso? E o que tem de inovação na sua área para a ArcelorMittal? O que a ArcelorMittal trabalha de inovação para a gente garantir um ambiente mais sustentável, comunidades mais sustentáveis em volta dessa planta industrial também, que é gigantesca, da ArcelorMittal? Boa tarde, Edu. Obrigado pelo convite. Valeu. Rodrigo, de novo aqui, conversando sobre o tema. A gente conversou um pouco isso no nosso painel hoje. Na verdade, não vai ter como a gente descarbonizar individualmente. Não adianta a Vale descarbonizar e a Arcelor não descarbonizar. Não adianta a Suzano descarbonizar e se todo o entorno não for junto nesse movimento. Esse é um problema global e complexo. Então, grandes problemas com grande nível de complexidade, eles exigem uma visão inovadora. Senão, como a gente conversou também, não tem bala de prata. Não tem uma única iniciativa que vai descarbonizar a indústria. Então, com cooperação entre grandes, pequenas, médias empresas, a academia, os órgãos governamentais, porque a gente precisa de muito suporte também em termos de desenvolvimento de regulações que vão ao encontro do processo de descarbonização, não vai ser viável. Então, o que a Arcelor tem buscado em termos de inovação é buscar parcerias
para novos negócios que viabilizem a descarbonização, num país que tem vários privilégios em termos, por exemplo, de energia renovável, com alta capacidade de gerar energia renovável, mas que ainda não tem um mercado posto de carbono, onde as indústrias que caminharem no sentido da descarbonização vão encontrar um mercado onde elas vão ser equilibrados os seus custos de descarbonização com as suas receitas. Como isso ainda não existe, está no processo de discussão ainda no nosso país para gerar uma regulamentação, uma lei para gerar esse mercado, a gente precisa buscar coisas que ainda não foram feitas em termos de modelos de negócio que nos tragam fontes para descarbonizar os nossos processos. Os processos industriais, especificamente as siderurgias, são intensos em consumo de energia e você só consegue substituir essa energia que hoje, no caso da siderurgia, vem de fontes não renováveis através de negócios inovadores que consigam nos acelerar esse processo. Então, a gente tem feito isso através de discussão com grandes empresas, grandes parcerias, mas também participando de hubs específicos de descarbonização, onde a gente busca soluções que comecem pequeno, mas depois sejam escaláveis e que vão, obviamente, na direção de que a gente gere menos impacto no aspecto do efeito estufa, que é a redução dos gases de efeito estufa. Legal vocês dois falarem que vocês, tentativa e erro, buscar parcerias. Que momento que a gente está agora? A gente está num começo, a gente já deveria estar andando, a gente está andando a bons passos, a gente está atrasado em relação ao que a gente precisa entregar para o meio ambiente. As grandes empresas, em que momento as grandes empresas estão? Porque, como vocês falaram, não tem bala de prata. A solução não é de uma hora para outra. Em que momento que a gente está agora? Expandindo um pouco a pergunta, na verdade, não é só as grandes indústrias. É todo mundo. Se for pegar uma perspectiva mundial de necessidade, a gente está atrasado. Está atrasado porque, para se chegar em 2100, com aquecimento global no máximo em 1,5 grau, requer ações drásticas que já deviam ter começado. Isso, assim, é a condição ideal. Mas, na prática, dada ao nível de maturidade de grande parte das tecnologias, que é um aprendizado, fazer uma transição de tecnologia não é tão simples assim, principalmente na indústria. E a gente já iniciou, tem muita coisa em andamento, mas acredito que nos próximos anos vai ser fundamental a maturação, a gente fala a maturidade dessas tecnologias, para a gente não só testar, mas já ver algum benefício delas. Então, no caso, vou pegar o exemplo aqui da ArcelorMittal, que o Alex, a gente tem bastante sinergia, bastante colaboração. Eu comentei na pergunta anterior de uma iniciativa que a gente tinha feito em relação à energia elétrica, mas a gente fez também uma em relação a descarbonizar a cadeia de valor, que é a planta de briquete que a gente recém-inaugurou no final do ano passado aqui. É uma baita de inovação, um produto inovador, e aqui do Espírito Santo. A gente fez aqui e a gente só consegue fazer isso com colaboração, porque não adianta eu desenvolver um produto e não ter a demanda para utilizar esse produto, que no caso é siderurgia. Então a gente está trabalhando muito em conjunto, estamos evoluindo sim, muita parceria, muita coisa em andamento, em teste, mas realmente a gente precisa de acelerar. Isso é um convite para todos, não é só a indústria, para toda a sociedade. A gente precisa de acelerar, mas a gente precisa de encontrar também um equilíbrio, porque precisamos garantir competitividade. O Brasil tem a gente fala muito de hidrogênio, hidrogênio verde. O Brasil tem uma baita oportunidade, porque a gente tem energia aqui, energia renovável, que é a base do hidrogênio. A gente precisa de fomento, a gente precisa de incentivo para que a gente potencialize o Brasil e a gente acelere essa transição tecnológica aí, que é necessária para a transição energética. Você vê esse momento, como o Rodrigo falou agora, a gente está nesse momento, a gente tem condição, nesse ritmo, de alcançar resultados breves? Eu acho que, conforme eu falei, a descarbonização é um processo muito complexo. Então, eu acho que a gente tem por obrigação, sim, transicionar e garantir que, em paralelo a essa transição de tecnologias de mais alto para menos baixa emissão de carbono, a gente consiga, em paralelo, desenvolver tecnologias que vão nos levar lá à neutralidade. Então, eu acho que quando a gente fala, por exemplo, de transição, eu estou falando, no caso da siderurgia, em vez de consumir parte do carvão, eu usar gás natural ou usar biomassa. E aí volto de novo na inovação.
Eu preciso de desenvolvimento de processos inovadores e parcerias inovadoras para que eu traga a biomassa, carbonize essa biomassa e use ela como um carvão vegetal na siderurgia e consiga, com isso, desenvolver tecnologias de forma que elas estão no momento para ser implementadas no processo siderúrgico. Então, o timing, eu acho que é de você mexer rápido em termos de iniciativas de transição, buscar como que você consegue reduzir ainda de forma contínua as suas emissões, mas que a gente não abra mão de, em paralelo, desenvolver tecnologias que lá na frente, em 2045, 2050, vão garantir o que a gente chama de neutralidade. Que aí sim a gente vai conseguir ter o atingimento da meta necessária para que a gente continue numa condição existencial no nosso planeta. Né? Uma condição mínima e básica. Eu acho que a palavra de ordem é a ação. A gente precisa partir para a ação e as grandes indústrias e também em conjunto com pequenas e médias indústrias, a gente já está partindo para a ação. Mas, de novo, para que essas ações elas deem resultado, precisa de muita cooperação e de multi-atores aí dentro. Né? Então, de novo, a academia, os órgãos governamentais para fomentar, para legislar, enfim. O Rodrigo falou que a gente precisa de recursos também. Recursos nós temos os naturais, mas nós precisamos de recurso, dinheiro para investir. As empresas, as grandes indústrias têm dinheiro, investem nisso? Como é que é o investimento disso? É contínuo? Dá para confiar que esse processo vai ter continuidade com investimentos? Bom, o Grupo ArcelorMittal está liderando esse desafio da descarbonização globalmente no setor siderúrgico, né? Nós temos mais de 12 centros de pesquisa no mundo. Um deles fica aqui, inclusive, no Espírito Santo, na nossa planta da ArcelorMittal Tubarão. Temos mais de 1.500 cientistas trabalhando fortemente focados nisso. Então, a gente tem recursos implantados para focar nisso em termos de conhecimento. A gente também tem um fundo chamado XCarb, que é um fundo onde a gente destina investimentos de inovação para que lá na frente a gente tenha tecnologias desenvolvidas que nos capacitem chegar ao caminho da transição, mas também à neutralidade. E esse próprio fundo XCarb, ele também gera a possibilidade os recursos que eu invisto para fazer produtos, né, aço, com menor pegada de carbono, eu consiga certificar esse aço e vender esse aço para clientes que têm interesse. Com maior valor agregado. Com maior valor agregado. Esse maior valor agregado retorna para o fundo para ser investido de novo para descarbonizar. Então, isso gera um ciclo virtuoso. É isso que acontece na Vale também? De certa forma, sim. Temos, obviamente, porque faz parte da estratégia. Né? E tem todo um planejamento de investimento, inicialmente em pesquisa e desenvolvimento, né? Para o desenvolvimento das tecnologias, e já o planejamento para implantação mesmo, para a gente falar escalar. Uhum. Né, porque a gente vai precisar de adaptar as nossas operações para essa questão, né, as novas tecnologias. Então a gente já tem um horizonte de recursos necessários, mas obviamente, né, a gente também acessa a fundos de incentivo. A Vale tem a Vale Ventures, exatamente para investir também em parceiros, para estimular o desenvolvimento acelerar de tais tecnologias para fazer essa transição. Então a gente entende que a gente também tem um papel muito forte na mineração, de protagonismo, de liderança, de transição energética. E a gente tem os recursos e o foco nisso, porque isso é uma plataforma aí de estratégia, uma alavanca estratégica da nossa empresa. Você falou agora há pouco que a gente precisa chegar no máximo a 1,5 grau até 2100. E a gente não vai alcançar no ritmo que a gente está. A gente consegue mudar essa equação, parar essa ampulheta, parar esse relógio? Você acha que no ritmo que a gente está hoje, a gente consegue encontrar tecnologias inovadoras para desacelerar isso? Então, Edu, o desafio é bem grande, tá? Porque, conforme, né, o Alex comentou, tem toda a parte de transição. Obviamente, a gente já tem tecnologias que vão permitir a gente ter uma redução significativa, mas a necessidade de redução é bem drástica. E que acontece? Por isso que foram estabelecidas metas 2030, 2050, para assegurar que até 2100 esteja em equilíbrio novamente. Porque cada ano que a gente não consegue atingir essa meta, mais drástica vai precisar ser essa transição. Porque a gente vai precisar de chegar na neutralidade, né? De alguma forma, a gente compensar
qualquer emissão aí de gases de efeito estufa. E a gente só vai conseguir isso com uma mudança muito, muito drástica. Então, é possível sim, mas vai requerer muita resiliência, muita inovação e muita parceria para a gente conseguir chegar lá. É assim que você pensa, Alex? É exatamente assim. Eu acho que a gente tem convicção que o grupo está no caminho certo para, em 2050, chegar à neutralidade das suas operações. Não é um processo simples, é um processo complexo. E acho que a palavra que você falou aí, eu vou capturar ela de novo. A gente precisa de muita inovação. Então a gente precisa ter muito esse ambiente aqui, onde a gente possa debater, achar alternativas, achar modelos de negócio que viabilizem a gente acelerar isso. Legal. Alex Matilha, fala para mim a sua função na Arcelor agora. Gerente Geral de Inovação e Estratégia Industrial. Legal. E Rodrigo Araújo, fala para mim sua função na Gerente Geral de Implantação dos Projetos Pilotos. Legal. Senhores, muito obrigado por estarem aqui no podcast do Sustentabilidade Brasil e esperamos que todas essas tecnologias deem resultado. Valeu, muito obrigado. 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 E para você, muito obrigado pela companhia. Até a próxima. Tchau.